Eu sou o Giovanni e nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns produtos fabricados pelo Grupo Embramaco, a empresa mais completa das Américas. Para começar, a gente vai falar de alguns produtos de via seca e de via úmida para mostrar a diferença entre uma e outra. Nós vamos falar especificamente nesse vídeo do porcelanato, também conhecido como via úmida ou base branca. Para entender por que via úmida ou por que via seca, é importante conhecer os dois processos. E a Embramaco tem na mesma planta os dois processos de fabricação, via seca, conhecido como base vermelha, ou via úmida, conhecido porcelanato. Isso é um grande diferencial, ter na mesma planta os dois processos de fabricação. A base vermelha, a via seca, como é feito de uma argila só, demandou um investimento de tecnologia e equipamento muito grande da região de Corumbataí. Nós estamos no Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, o maior polo cerâmico das Américas. Com o tempo, o investimento em tecnologia para produzir esse tipo de cerâmica foi muito alto. E depois de muito tempo, algumas empresas daqui, como o Grupo Embramaco, começaram a fazer o porcelanato. Então o porcelanato herdou todo esse investimento de tecnologia empregado na via seca, agora no porcelanato. Um produto nobre, com matérias-primas nobres, com bastante know-how, herdou toda essa capacidade de tecnologia, o que deixa o produto muito mais competitivo. Isso é uma grande vantagem em ter na mesma planta os dois processos de fabricação. Na hora de moer a massa cerâmica, o nome do tipo de moagem, o tipo de processo, é que dá o nome comercial dos produtos, via seca e via úmida. Na via seca, para que a gente possa entender, existe uma argila de base vermelha. Ela vem para a fábrica de jazidas próprias e é moída sem adição de água. A rocha é moída até virar um pó. No caso do porcelanato, nós temos jazidas de diferentes locais do país. Tem do Paraná, de Minas Gerais, do sul de Minas. Essa argila vai vir para cá, argilas, feldspatos, caulins, várias matérias-primas. Eu vou ter uma receita. Cada fábrica tem a sua receita. Essa receita vai ser dosada no moinho e com o auxílio de água, essa matéria-prima vai ser moída. Por isso que o nome é via úmida. Então, antes de virar pó, a massa do porcelanato vira líquido. O nome técnico é barbotina. Essa massa líquida vai passar por um processo chamado atomização. No atomizador, essa massa líquida barbotina parece um chocolate derretido. Vai virar o pó atomizado, que vai fazer o porcelanato. O café solúvel é feito assim. A gente faz o café primeiro, depois atomiza e ele volta a ser pó. Da mesma forma, é o produto de base úmida, o famoso porcelanato. Então, essa receita, geralmente, ela tem coloração clara, porque o óxido de ferro que dá a coloração vermelha da via seca, ele é prejudicial na hora de moer e deixar essa massa líquida. Mas a cor da massa nada tem a ver com a especificação técnica. Pode existir um porcelanato de cor vermelha, laranja, amarela, creme. A cor não tem relação ao tipo de produto. Para ser considerado porcelanato, eu tenho que ter principalmente duas características: absorção de água e resistência mecânica. No caso do porcelanato esmaltado, eu tenho que ter absorção de água menor ou igual a 0,5%. Se for um porcelanato técnico, menor ou igual a 0,1%. A gente vai falar a diferença entre um e outro daqui a pouco. E resistência mecânica, que é o quanto a peça resiste antes de quebrar, maior ou igual a 1.500 newtons. Então, para ter uma ideia, na base vermelha, eu tenho resistência mecânica de 500 newtons. No porcelanato, de 1.500 newtons. Uma unidade de força medida para a peça antes dela quebrar. Tem outras características, como resistência química, tamanho, dimensional, mas principalmente essas duas características vão dizer se um produto é ou não porcelanato. A norma de referência do porcelanato, para quem quiser saber, é a 15463. E o nome técnico para o grupo de absorção do porcelanato é uma norma brasileira e chama porcelanato mesmo. Se um porcelanato tiver essas duas características, absorção de água e resistência mecânica, ele pode ser declarado na norma técnica como porcelanato. E por que isso é importante? Porque esteticamente existem alguns produtos parecidos com o porcelanato, retificado, de cor de base clara, mas que não atingem essa
característica de absorção de água, nem de resistência mecânica. É o exemplo do GRES, um produto com características diferentes, de absorção de água mais alta e resistência mecânica menor, que esteticamente parece um porcelanato, mas não é do grupo de absorção porcelanato. O processo de fabricação do porcelanato é parecido com o processo de fabricação da via seca. O que vai mudar são alguns parâmetros técnicos e alguns valores. Então, as matérias-primas vão vir para a fábrica, vão ser feita uma receita, vai ser dosado cada uma dessas características desejadas para o porcelanato, de resistência mecânica fornecidas por uma argila, pelo caulim, pelas matérias-primas que compõem a massa. Isso vai para o moinho com água de via úmida, vai virar barbotina, eu vou atomizar. Uma vez o pó pronto, ele vai para a prensa, depois para o secador, depois para a esmaltação, se for um produto esmaltado, ou passa direto por ela se for um produto técnico, queima no forno, pode passar pela retífica e polimento, ou só retífica se for um produto acetinado. Depois disso, pela classificação, e esse é o produto final. A via seca passa pelos mesmos parâmetros, mas com alguns valores diferentes, tanto de queima quanto de compactação e de dimensional. O processo de fabricação do porcelanato tem início na chegada das matérias-primas, que vêm de diferentes locais do país. Matérias-primas de cor clara, feldspato, quartzo, argilas de cor predominantemente claras na hora da queima. Isso vai para o moinho com água, por isso via úmida, vai virar uma massa líquida, o nome técnico é barbotina, e vai ser atomizado. Essa barbotina vai virar o pó, com uma granulometria controlada. Nós vamos abastecer as prensas, prensar nos mais diferentes formatos. Isso vai para um secador, depois para esmaltação, no caso de produtos decorados, queima, polimento para produtos polidos e retífica para toda a linha do Grupo Embramaco. Depois disso, vai passar por um processo de classificação automático, onde a máquina vai avaliar se aquele produto possui algum defeito e classificar o produto em qualidade A e qualidade B, para garantir a qualidade final do produto. Esse é o processo do porcelanato. Para garantir o controle, nós temos um laboratório super moderno, que vai garantir o recebimento dessas matérias-primas e o controle do produto ao longo do processo. Por isso que é importante, na hora da venda, avaliar se o produto é do mesmo lote, tonalidade e calibre. No caso dos produtos retificados, não existe diferença de tamanho significativa entre uma peça e outra, mas se for necessário um complemento ou numa ponta de estoque, num lojista, é importante que o lote e a tonalidade seja sempre a mesma, para garantir que não haja diferença de tonalidade ou textura entre as peças. Ainda no porcelanato, existem alguns tipos de porcelanato. São eles: porcelanato técnico, porcelanato esmaltado e o porcelanato esmaltado polido. O porcelanato técnico é um porcelanato de massa única. Não existe esmalte. A própria massa é que vai dar a coloração, o aspecto final para o produto. Essa receita de matéria-prima é feita da forma como eu já disse. Se a massa é clara, o produto vai ser claro. Se a massa é escura, o produto vai ser escuro. Não tem desenho. E é por isso que esses produtos também não têm PEI. PEI, a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma característica de produtos esmaltados. No caso do porcelanato técnico, existe outra característica, que é a abrasão profunda. E isso é normativo. Para o porcelanato técnico, é importante lembrar que, como é a massa que dá a coloração final do produto, a estética final do produto, essa receita de massa é muito bem escolhida, tem um controle muito rigoroso, porque é isso que vai ficar exposto no produto final. O porcelanato técnico é o porcelanato que, quando a gente fala de porcelanato ou porcelanato polido, é o produto que vem à mente do cliente. Ele é um produto espelhado, a gente não vê deformações, mas ele é um produto que exige um pouco mais de cuidado. Como ele não tem esmalte e a massa é única, ele está mais suscetível ao manchamento. No Grupo Embramaco, ele recebe um tratamento de superfície que vai fechar essa porosidade e garantir uma resistência maior ao manchamento externo do dia a dia, vinho, café, Coca-Cola. Porém, ele é um produto que exige um maior cuidado em relação ao esmaltado. Já o porcelanato esmaltado convencional pode ser dividido em produto com brilho ou sem brilho. São os brilhantes ou os acetinados, ou mate, que é a mesma coisa. Esses são produtos de desempenho técnico superior.
São produtos que resistem mais à sujidade, aos manchamentos, inclusive aos riscos. Esses produtos esmaltados têm uma vantagem, porque eles podem ser decorados através da decoração digital. E eu posso reproduzir nesse porcelanato pedras, mármores, madeiras, alguma foto. A decoração digital permite uma harmonia e uma gama de produtos maior do que no porcelanato técnico, que não tem esmalte. O desempenho desse material também é superior relacionado ao manchamento ou ao desempenho ao longo da vida útil desse material. Na superfície do esmalte, a porosidade é zero, mesmo que a base tenha 0,5% de absorção de água. Então, nada do que cair na superfície vai manchar o seu porcelanato. Vinho, café, Coca-Cola, eu posso me dar ao luxo de fazer uma limpeza posterior. Já no porcelanato técnico, essa limpeza tem que acontecer na hora. O porcelanato polido esmaltado fica entre os dois mundos. Ele é mais resistente ao manchamento do que um técnico convencional e menos resistente ao manchamento do que um esmaltado convencional. No esmaltado polido, eu também posso reproduzir alguns desenhos de mármore, de madeira, de cimentos, porque a decoração vai no esmalte, porém o efeito estético final é de polimento. Na hora de polir esse esmalte, ele vai ficar com um efeito estético parecido com o técnico, porém se a gente olha na superfície, você não vê um produto tão espelhado quanto o técnico. Por isso, esse produto fica entre um esmaltado e um porcelanato técnico. Ele tem um desempenho muito próximo ao produto esmaltado, de limpabilidade, resistência ao manchamento, de efeito estético, com a beleza e o brilho de um porcelanato técnico. Uma característica muito perguntada nas lojas é sobre o PEI. No caso do porcelanato, não se declara PEI, e sim local de uso. É uma forma mais lúdica de mostrar para o cliente em que local ele pode colocar o seu porcelanato. No Grupo Embramaco, as nomenclaturas adotadas são LA, LB, LC, LD e LE. Ela segue mais ou menos o PEI 0, PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4, mas ele agrega para essa característica a dureza MOS, que é o quanto o porcelanato pode ser riscado com um mineral. Então, na hora de especificar esse material, é importante saber em que local esse produto vai ser assentado. Produtos LA são produtos exclusivos para a parede, geralmente produtos com relevo ou produtos com detalhes, eles não podem ser assentados no chão. LB, LC, LD e LE podem ser colocados tanto no chão quanto na parede. Convencionou-se colocar retangular na parede e quadrado no chão, mas é normal hoje que o mesmo produto assentado no chão seja colocado na parede. No porcelanato, é importante a gente colocar uma argamassa correta para esse tipo de uso, mas ele também pode ser posto na parede. Na hora de especificar uma venda, é importante ler as informações da etiqueta. A etiqueta sempre conversa com você. Algumas características que eu disse nesse vídeo estão presentes nessa etiqueta. A variação de tonalidade, a decoração digital em faces, se o produto é recomendado para área externa ou não, o local de uso. Então, nesse produto, ele é um LA, é um produto com relevo exclusivo para a parede. Pode existir um produto LC, que é um produto de alto tráfego, mas que não pode ser colocado em lugares que têm acesso para a área externa, geralmente produtos brilhantes ou o próprio porcelanato polido. Ele é um produto que resiste ao escorregamento, mas risca com facilidade. Ou seja, o mineral mais duro risca o mineral mais mole. Produtos brilhantes têm dureza 3 ou 4. A areia tem dureza 7, ou seja, produtos brilhantes são mais suscetíveis ao risco do que produtos convencionais. Um produto acetinado, por exemplo, tem dureza entre 5 e 6, então ele risca com menos facilidade do que um produto convencional brilhante ou polido. Os produtos LE são os produtos de altíssimo tráfego. Geralmente são produtos que levam granilha, mas não necessariamente um produto granilhado resiste ao escorregamento. E essa é uma outra característica desejada quando se procura um porcelanato. Produtos que resistem ao escorregamento são produtos que, após ensaiados, vão apresentar um número maior que 0,4, ou seja, eles resistem ao escorregamento mais do que um produto convencional. Quando esse número do ensaio medido é menor que 0,4, esse é um produto recomendado para situações normais, onde não se requer a resistência ao escorregamento. Produtos que resistem ao escorregamento têm coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4.
são indicados para locais onde se requer resistência ao escorregamento. Um produto antideslizante ou com coeficiente de atrito alto não significa que o produto é à prova de tombo. Para essa característica depende do piso, do solado e da quantidade ou fluxo de água presente no ambiente. Só a característica do piso não é suficiente para garantir essa propriedade. Então, na hora de vender um produto, se o cliente quer essa característica, é importante perguntar se aquele ambiente tem um fluxo de água muito grande, se é próximo da piscina, se existe uma rampa com uma inclinação muito grande, se é uma área molhável ou molhada. Todas essas características são importantes na hora de especificar um produto desse. É importante lembrar também que quanto maior o coeficiente de atrito desse material, mais áspero ele é, com granilha ou não, e mais difícil a sua manutenção de limpeza. Os produtos com essa característica do grupo Embramaco também vão sofrer com essa característica de limpeza, porém ela limpa com facilidade. Ela suja mais do que um produto convencional, mas limpa com facilidade. Mas essa é uma característica importante na hora de realizar a venda. O produto certo para o lugar certo. Os porcelanatos decorados do grupo Embramaco são feitos com uma tecnologia de impressão digital. Isso garante para o produto uma riqueza de desenhos. Na hora de expor esse produto, geralmente uma peça do porcelanato é que está na gôndola. É importante na hora da venda que o meu cliente saiba que aquele produto é uma face de uma gama de faces que o produto pode ter. Tem produto com 2 faces, com 3 faces, com 4 faces ou madeiras com 19 faces. Isso é importante na hora da paginação para que o cliente saiba harmonizar isso e chegar no resultado estético que ele deseja. Por exemplo, se eu pego uma madeira, eu posso ter uma placa cerâmica que tem um nozinho naquela placa que numa outra placa não vai ter, ou vice-versa. E o cliente vai ver aquela peça na gôndola e achar que todas as peças vão seguir o mesmo desenho. Para isso é importante olhar na etiqueta a variação de tonalidade do produto. Pode ser V1, V2, V3 ou V4. V1 menor variação, V4 maior variação. Essa variação vai dizer se o produto tem muita diferença de cor e de desenhos naquela paginação. Quanto menor o V, menor a variação. Quanto maior o V, maior a variação. Em produtos V4 eu posso ter peças totalmente distintas uma das outras, geralmente em produtos de cimento ou até mesmo de madeira. Isso, se usado e paginado da forma correta, dá um efeito estético muito bonito. Mas se usado ou aplicado de forma incorreta, pode estragar a paginação do cliente. Na hora de realizar uma venda de porcelanato, é importante levar em conta tudo isso que foi dito, todas as características técnicas e o desejo do consumidor. É importante lembrar também que o porcelanato é uma peça de um sistema. Se eu estou vendendo um porcelanato, a argamassa tem que ser compatível, o espaçador ou o nivelador tem que ser compatível para que o sistema de aplicação seja a contento do cliente e de forma técnica primordial para uma vida útil do produto. Dependendo do formato, se um formato é 62, se ele é um relevo, se ele é um 80, existem algumas características diferentes de aplicação para esse produto. Procure saber o que cada produto pede. Leia a etiqueta conversa com você. Com tantas opções de produtos polidos, brilhantes, acetinados e formatos, fica claro porque que a Embramaco é a empresa mais completa das Américas.